Hoje eu vou falar de um dos temas que mais me tira do sério nessa historinha de empreendedorismo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um PDQ, eu sou o Marcos Cunha e se você não me conhece ainda, eu sou empreendedor, sou um dos sócios da Histórica, estou à frente de uma empresa que é uma agência de comunicação aqui de Brasília, a gente tem mais ou menos 4 anos de mercado. E eu queria trocar uma ideia hoje sobre um tema que o meu amigo Curley me mandou pelo Instagram como pergunta para virar tema de um vídeo. É mais ou menos sobre a relação com grana que a gente tem. E isso me fez começar a pensar sobre o que falam por aí no mundo do empreendedorismo sobre essa relação com grana, né? Sobre essa história de que você deveria arriscar mesmo, de que viver só pelo dinheiro é ruim, é errado e que a gente às vezes abre mão da nossa vida pessoal em prol de conquistar coisas, de ter coisas e entra naquele debate do ter versus ser. Né? E isso me tira muito do sério por alguns fatores principais. E o primeiro deles é muito fácil falar isso quando a gente tem grana no bolso, quando a gente tem segurança financeira e quando a gente pode correr esse tipo de risco. Ah, mas o fulaninho que era pobre e tomou um risco gigantesco, pegou um empréstimo gigantesco e deu super certo, é um case. Ele é um case de 1 em 1 milhão. Não é todo mundo que se endivida pegando dinheiro no banco, pegando empréstimo por cheque especial, que vai conseguir dar certo e vai se quitar. E tem muita gente que vai ter dificuldade, vai passar a vida inteira tentando pagar essa dívida de novo. Então, esse tipo de brincadeira, esse tipo de narrativa tende a botar muita gente com a corda no pescoço e, às vezes, sacrificando o resto da vida inteira por conta de um erro como esse. Então a gente precisa ser muito cuidadoso e responsável na hora de falar sobre esse tema. Tá? E hoje eu vou falar sobre a minha trajetória e as decisões que eu tomei e o preço que eu pago na hora que eu falo de ser empreendedor, na hora que eu decidi abrir mão de uma carreira para tocar a agência que eu toco hoje junto com o meu irmão, que é meu sócio. Quando a gente decidiu começar a Histórica, eu tinha um outro emprego, eu já estava caminhando para consolidar minha carreira, tirava um bom dinheiro, já tinha um nível ali de gerência barra diretoria dentro da empresa que eu estava, e era uma empresa que pagava muito bem. E foi um processo decisório muito complexo, abrir mão dessa garantia de futuro e dessa grana garantida para correr atrás de um sonho. Mas pelo meu perfil de quem topa correr risco e de quem não se satisfaz com grana, mas tem uma segurança financeira por trás que dá uma certa estabilidade, eu acabei caminhando para essa decisão ao longo do tempo e me preparei para isso. Eu fiquei praticamente 3 anos trabalhando numa vida dupla e agora a gente está indo para o 5º ano de empresa e as coisas começam a mudar e de fato há 1 ano eu estou mergulhado dentro da operação da Histórica, um pouquinho mais de 1 ano. Mas não foi uma decisão do tipo, nossa, eu quero ser empreendedor, eu quero me livrar das garras do meu chefe e a partir disso dane-se o dinheiro, dane-se qualquer outro tipo de discussão, vamos nessa. Na tua realidade, só você vai saber dizer se está na hora ou não de correr um risco como esse. E a gente precisa, de novo, ser muito responsável na hora de tomar essa decisão, porque isso pode ser um preço a ser pago por muito tempo. Por exemplo, a minha primeira empresa que eu quebrei, eu fiquei pagando dívida dela por alguns anos. Eu topei correr o risco, eu voltei para o mercado, consegui um bom emprego de novo para conseguir pagar isso, mas o meu salário era comprometido em parte para pagar a dívida de um negócio que não deu certo. E aí? Como é que isso fica, às vezes, em uma pessoa que escuta isso e que ganha 2, 3, 4 salários mínimos e tem que ajudar em casa, tem que pagar a escola para o filho e vai topar correr um risco como esse? Né? E aí a gente entra em um outro debate, que é o debate do, poxa, como é mudar de vida, de estilo de vida? Deixar de ter um determinado patamar financeiro para ter outro. A partir do momento em que eu comecei a escolher ter uma renda menor e ter que viver um estilo de vida diferente, isso me custou, porque eu tive que mudar uma série de comportamentos. E isso me fez perceber que eu não precisava ter o estilo de vida que eu tinha, apesar de eu não ter precisado. E aí vamos ser muito sinceros, eu não precisei abrir mão de 100% do meu estilo de vida. Aqui em casa sou eu e minha esposa também contribui muito para a grana de casa. Hoje ela é responsável por boa parte da renda, que a gente brinca muito com isso, que ela é o sustento da casa. Bom, foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, de que parte da grana que eu colocava aqui eu não colocaria mais por um tempo e que a gente abriria mão de algumas coisas para que esse processo, essa jornada acontecesse. Então, a decisão de ganhar menos e a decisão de mudar de estilo de vida, para mim, foi muito fácil. E talvez eu não tenha nem o direito, vamos dizer assim, de falar para você qual que é o caminho certo ou errado. Mas eu tenho sim a responsabilidade de falar quão cuidadoso você precisa ser nesse processo decisório.
Porque o que tem de gente que ganha dinheiro com gente que sonha em ser empreendedor e talvez nunca vá ser, que incentiva as pessoas a tomarem decisões erradas e que tá o dia inteiro falando besteira nas redes sociais e mexendo com a cabeça das pessoas, não tá no gibi. Eu já vi gente falando que você devia pagar para trabalhar, eu já vi gente falando que dane-se o teu salário, o importante é ser feliz, mas gente, boleto chega todo mês e você vai ter que pagar, você vai ter que se virar. Então, seja coerente com a realidade que você quer viver, com os outros objetivos de vida que você tem e com as coisas que você quer conquistar ao longo do tempo. Ser empreendedor ou ter sucesso profissional tendo uma empresa própria é um negócio muito legal, muito prazeroso, mas muito custoso e que precisa ser feito com cuidado. Não é pedir demissão e sair fazendo as coisas que você acredita. É, às vezes, como eu fiz por 3 anos, paralelizar a tua vida e abrir mão de um monte de coisa, como sair com amigo, como ver série, como, enfim, uma pancada de coisas para executar e validar se aquele sonho faz sentido ou não, se aquilo ali vai dar certo ou não, para depois tomar uma decisão de correr risco financeiro ou não. Não cai nesse conto que ele é balela para você comprar curso, para você contratar coach, para você às vezes se afundar num buraco que vai ser muito difícil de você sair. Pensa nisso, a gente se vê na próxima. Valeu!